diz a Leila Progress. Bom, nós estamos falando de Jesus, né? Estamos falando da presença do Mestre. Quando fala de religião, fala religiões do passado, nós vamos falar do Mestre, não tem jeito. E aqui a gente percebeu que o Mestre é um plano, tem plano, né? Tem um plano para nós. Desde o princípio, Jesus está trabalhando muito por nós, está trabalhando muito por nós. Agora, esses espíritos, quanto mais trabalham, mais eles ficam felizes. Então, não se cansam nunca. Então, trabalho é a mola deles. E é assim que a gente tem que estar buscando ser, né? Um trabalho. Então, o Cristo inconfundível hoje, né? Quem vai ler para nós, é uma riqueza muito grande essa parte aqui que descreve a missão do mestre, né? Personalidade dele. Então vamos lá, quem pode ler primeiro o total, depois a gente volta, né? A gente vai encerrar essa parte para entrar lá em Sócrates. Sócrates e a Grécia. Quem lê para nós? Leia, Amaro. Você ficou sem falar? Você sabe que eu concordo com a Leila, né? Eu gosto de ler, mas Deixa a oportunidade também. o Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno, como o coletivismo das mãos
aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. E que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Gente, Isso é que texto como cabra maravilhoso. porreta. Que texto maravilhoso. É, Esse teu amigo Emmanuel, viu, Amaro? O cara é o cara, viu? esse é o Ah, cara. Ele trouxe aqui para nós um relatório, né, de quem é esse, né? Quem é esse Pois homem? é, mas tem uma beleza indescritível. A gente não consegue imaginar. Você colocar tantas palavras de uma forma tão harmoniosa, tão bonita, com um ensinamento tão profundo, né? É de poético, né? Falar de uma forma poética e com verdade, né? Geralmente as coisas pela poética não traz assim tanta verdade, né? Mas aqui ele sabe trazer um ensinamento científico, espiritual, filosófico. Ele traz tudo numa poesia, ele traz todas as informações. Só, olha lá, já começa lá no topo, né? Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. E Então, respalda a ele, ciência, né, Daniel? Traz a hein? poesia, ele traz um É, texto com muita beleza, poesia e consciência, né? consciência. Ele está mostrando aqui quem realmente Jesus, né, era, né? Então, como Jesus é, na verdade. Daniel, Espírito que veio aqui para dar o selo, né, para nós. Sim. quando eu falo que Jesus, o meu amigo Jesus, é um cabra porreta, eu faço desse porreta essas palavras do Emmanuel aqui. Só que eu não dou conta de falar desse jeito, então eu falo porreta. É bem mais simples. Não, mas você vai depurando essas palavras, vai conseguindo depurar, vai sendo poético, vai sendo profundo, né? Ele usou selo aqui, né? Selo. Então, o que é um selo? O selo ele marca, né, muito a história de todo mundo, né? Então você vai ter um selo ali, tem algo que é importante para se ver, para se notar. Ele fala um selo constante. Então, como dizer, tá em tudo, né? Onde você vai tem esse selo. Esse selo tá marcando a presença dele, dessa caridade que ele tinha aqui conosco, né? E o amor que ele tinha por nós. Então, é igual nós falarmos assim, o amor, né? Qual que é a extensão do amor que nós poderíamos dar à palavra amor? Primeiro, amar. Como é que é amar alguém? Amar seria dar o que ao outro? Gostar do outro, sentir o outro sem pedir nada em troca. Jesus fez isso com a gente. Ele sabia que a gente nem podia dar nada em troca. E ele amou-nos sem esperar nada de nós. E a gente, quando vai amar aqui, a gente fala assim para o outro: você não vai falar a mesma coisa, não? Que me ama, que gosta de mim? Então a gente quer resposta. A gente quer uma resposta. Quer o menino obediente, né? Ah, ele me obedeceu, ele me ama, ele gosta de mim, me dá resposta imediata. Então, a gente quer sempre resposta, mas o verdadeiro amor é aquele que você faz
e não espera nada do outro, mas nada do outro. Daniel, Nem que ele goste, nem que ele fale alguma coisa. eu não sei se foi o Emmanuel que disse isso, mas eu só sei que eu já ouvi ou li em algum lugar, mas o verdadeiro amor é aquele que você vive dele, ou seja, você vive daquilo que você dá. Ou seja, o que você faz em benefício dos outros é que te alimenta. Ou seja, você faz simplesmente para por fazer sem esperar nada e essa atitude é que te alimenta. Ou seja, o amor é quando você consegue viver daquilo que você faz, ou seja, daquilo que Por você mesmo. porque A você está fazendo iluminação aos dentro de outros, mas você. beneficiado é você. Eu acho Agora, que não esperar que o outro vá te amar para você ser feliz, né? você não Não, eu espera só... nada. Eu fico imaginando, rapaz, igual a gente está passando por essa situação lá na região lá de Israel. Você vê que há 2.200, 2.100 não, 2022, 23 anos, ele teve por aqui e a situação não era muito diferente. Então, você imagina hoje ele chegando, indo lá na faixa de Gaza e voltando a falar de amor e a gente jogando bomba nele de novo. Então, você vê que é uma realidade que a gente passa hoje, que você veja que às vezes dá até a sensação assim, puxa vida, mas será que tanta gente não entendeu até hoje ainda a mensagem dele? Você vê o tanto que ele foi atrevido ao ter essas atitudes que ele teve há 2023 anos. Mas, Foi. se você pensar, porque realmente é um cara que chega no meio de um povo que não quer saber de amor, que praticamente não falava de amor, que falavam muito mais que ainda prevalecia no meio deles o interesse material, muitas vezes o olho por olho, dente por dente, que está acontecendo ainda hoje. E ele vem falar de amor. Falei, caramba, quem é esse cara? Realmente chega a ser até uma. Para a gente que ainda somos muito materialistas, é você chegar na favela e querer que o negro não te mata. Ou seja, não tem jeito. Ou seja, uma forma assim tão diferente, tão distante da realidade para muitos de nós ainda, que chega a ser absurda mesmo. Ou seja, pô, o cara degola crianças e você quer que eu vou amá-lo? O cara fuzila inocentes que estavam participando de uma festa, você quer que eu vou amá-lo? Ou seja, é por isso que a gente tem na internet hoje gente destilando ódio para todo lado. Ou seja, O que nós estamos assistindo, Amaro, esse está aparente. Esse problema está aparente, porque com tanta tamanha ideia cristalizada que possui, né, os Hamas, eles têm uma ideia fixa. Isso é a ideia fixa de séculos e milênios. Não é uma 2 anos para cá, 5 anos para cá que eles tiveram essas ideias. Isso aí sustenta eles, inclusive colocando a vida deles e dos outros totalmente sem importância. Entende? Então, isso está aparente. Agora eu te falo o que não está aparente no mundo ainda, porque Rússia já mostrou um pouco da aparência. Estados Unidos tem a sua aparência ali, mas você não sabe a, a condição ainda deles num comportamento mundial. A gente não sabe. O brasileiro é um povo bom, mas a gente sabe que está tudo mais ou menos escondido nas comunidades, no jeito de ser. Mas dentro das nossas famílias, nós temos barris de pólvoras ainda para aparecer dentro da própria família ou dentro de uma comunidade. Então, o planeta ainda tem ainda pólvora dentro dos corações, ainda muita pólvora.
infelizmente, essa pova seria o significado é, dos seus ímpetos, né, internos, das tendências internas que cada um tem e carrega. Então, nós estamos vendo aqui um setor da vida humana demonstrar o que eles são, num grau maior. Mas a gente tem um grau maior, num grau menor, que é dentro de casa, que é dentro das nossas famílias. A gente está vendo todo dia feminicídio, né? A gente está vendo tudo isso acontecer todas as horas, suicídios e tudo mais. Então, nós temos uma eclosão interna de problemas e, e que a ilusão está tampando isso. As nossas ilusões sociais, convenções sociais, está tampando isso aí com a tampa muito grande ainda. Isso pode, aos poucos, ir sendo demonstrado, porque quando você vê um texto desse aqui do Cristo, a gente vê que o Cristo tem na sua profundidade um ser que já mudou, que não volta atrás, né? Então, das suas condições. Mas nós ainda não conseguimos chegar a isso. Eu posso ainda decidir por um ato que me complica, eu complico muita gente, pelas minhas próprias condições. Eu não sei se vocês estão me entendendo aqui. Então, dentro de mim ainda tem uma capacidade, mesmo que eu seja inteligente, que eu traga todas as informações, eu posso ainda explodir, eu posso ainda conflitar, achar que eu sou dono, achar que eu tenho direito e vai. Então, o egoísmo, o orgulho ainda está habitando muito forte dentro de nós. Inclusive, eu vejo, igual, por exemplo, essas situações que ocorrem, que está acontecendo lá em Israel, aqui nas nossas favelas, nos, no, no norte, com as Rio, né? calamidades que estão fazendo aí, estão cometendo aí nas regiões aí do Pará, do coisa, e que a nossa mídia, a nossa imprensa, infelizmente, não dá. Que a gente está tendo aqui no Brasil uns massacres semelhantes, não são semelhantes, mas, digamos assim, de proporções tão devastadoras quanto esse aí que a gente tem, por exemplo, nas comunidades aí, ou seja, quem manda são aqueles que realmente detêm a força, que detêm os fuzis. Mas eu vejo que isso aí realmente, porque como a gente está numa época de transição, ou seja, não tem lugar para quem queira ficar em cima do muro. Então, quando acontece uma situação dessa, que todo mundo fica sabendo, fica horrorizado, então é uma oportunidade que aqueles que ainda estão em cima do muro têm para se decidirem, né? Ou seja, opa, esse cara realmente é do meu time. Ou seja, então aquele que ainda não se decidiu a favor do bem ou a favor do mal, elas são as oportunidades que ele tem de se manifestar. Então, eu vejo que essas pessoas que ficam aí na internet elogiando um ou outro lado, ou seja, destilando ódio, independente se é a favor ou se é contra o Hamas, ou a favor de Israel ou contra Israel, se a pessoa está destilando ódio, ele está se definindo. Por quê? É uma oportunidade que a gente tem para amar, como Cristo fez há 2000 anos, e se a gente não se decidir por amar, a gente vai ter a oportunidade de odiar. E é a oportunidade de se decidir descendo do muro e optando por um exílio compulsório, né? Porque se você, diante de uma situação dessa, decide odiar, não importa a quem, é porque você realmente está optando por não permanecer. Ou seja, nessa fase de transição, é a oportunidade que você tem para ficar ou então assinar, comprar sua passagem
comprar essa passagem. Não, ela é de graça, não tem nem que comprar, não. Não, mas não é, você não compra ela, não é com dinheiro, é com a postura mesmo. Então, Fala no termos aí que você usou, fala, não, é de graça. Não, não é de graça. Existe a gente não pode esquecer da ação e reação, né? Que a gente está nesse movimento, né? E também a gente não pode esquecer que nesse momento que a gente vive, né? Que a gente vive nessa efervescência de informações, existe muita informação equivocada. Então, assim, eu gosto sempre de ir direto aos pontos, de fazer pesquisa até encontrar a verdade, né? Pelo menos assim, acho que quando tem várias situações, pelo menos, de transmissões que a gente consiga entender que seja mais verdadeira e que tenta, pelo menos, ser neutra no caso de guerras, independente dessa, mas a gente teve também ainda da Ucrânia, né, que a gente nem está falando mais, a gente tem que ficar muito atento ao bom senso. E, ultimamente, eu tenho refletido muito, né, sobre a questão da Palestina e a questão de Israel. A gente não pode esquecer que Jesus era palestino, né? E que ele foi crucificado pelos judeus. Então, eu não quero tomar lado, não. Eu quero prestar atenção e orar, como diz a minha mãe. Prestar Francine, atenção e orar. Essas questões das criancinhas também, isso não foi comprovado, não. Isso é fake news. Tem muitas atrocidades lá, mas isso não é verdade. Pelo menos não está dito como verdade. Então, é muito complicado, né? A gente vive num mundo onde a gente tem aquilo que a gente conquistou. Francine, Infelizmente, a atrocidade da ignorância de guerra. Gente, guerra é a coisa mais ignorante que existe na face da Terra. Tomar a terra do outro, gente, vamos quebrar os muros. Então, a quanto o homem vai começar a quebrar os muros e viver fraternalmente, sem ter que ter divisões? Nós estamos tendo uma guerra porque alguém está querendo a terra do outro, pô. E isso é de quanto tempo que tem esse conflito entre Israel e Palestina? Quanto tempo que isso tem? É um negócio assim. E ninguém cede, né? E tá que mata gente, mata civis, gente. Na verdade, matar ser humano é um absurdo, independente de quem seja, né? Mas pelo menos tem uns que estão indo para frente lá, sabe que vai morrer de alguma forma. E aquelas criaturas que não tem nada a ver com essa história. Então, assim, é um momento assim, que a gente sabe que é transição, mas é um momento da gente ter que refletir muito e fazer muita pressa, porque senão o nosso coração fica enegrecido de raiva. Eu prefiro não tomar lado, sabe, Amanda? Eu prefiro rezar É, para não lado. eu Todo acho, eu mundo acho, está equivocado. Todo mundo está equivocado aí nessa história. eu acho que não tem questão de lado, né? Assim, a gente está estudando esse estudo aqui a questão da história, né? Da nossa história de acordo com o mundo espiritual, né? Pelo vértice espiritual, né? De como que nós viemos para a Terra, etc. e tal. Tem a Bíblia que relata algumas coisas também, tem os evangélicos vão muito pelo estudo da Bíblia, né? Eles vão lá no Antigo Testamento, lá, e para explicar até essa história de Israel e da Palestina, dos filhos de Abraão, né? Mas eu acho que, assim, é importante a gente conhecer a história, o caminho, mas é mais importante a gente pensar atualmente, a gente vive no processo de evolução. A gente estuda, faz esse estudo e vendo como que a gente está hoje. Então, eu acho que a gente acredita na evolução, né? Dentro do espiritismo. E esse que é da lei de causa e efeito. Então, eu acho que a gente não pode ficar preso no passado. Eu acho que a gente fazer a leitura entre amor e ódio, bem e mal, se vê que não existe o mal, né? Mas assim, dentro de momentos, o que é certo, o que é errado, eu acho que às vezes não é às vezes eu acho que é o caminho para a gente pensar. A história, o passado, nos serve de aprendizado. Vamos pegar o exemplo do Paulo. Ele mudou de uma hora para outra. As posturas dele antes eram certas, de perseguir os cristãos? Não. Então, se a gente ficar pensando só nessa questão histórica e mesmo assim, a história é sempre meio deturpada na sua conta, quando ela é repassada, né? Então, a gente tem que pensar hoje o que está acontecendo. Falar que está de um lado ou do outro, essa guerra não é uma guerra
Israel e Palestina, palestinos e israelitas. Não. É uma guerra contra, assim, Israel contra o grupo terrorista Hamas, que tem um fundamentalismo aquilo não é de Deus. Então, assim, é muito complexo essa questão, porque tem questões políticas, interesses econômicos, Você falou mundialmente uma coisa falando. certa, desculpa, Flávia. Desculpa. Mas quando a gente fala de grupo terrorista, aí você está certo, a gente está falando do Hamas. Mas só que quem está sendo bombardeado são todos os palestinos, que tem uma diferença muito grande nisso. Não tem, Então, assim, acho que isso é uma coisa Tem uma diferença muito grande, mas assim, esses Não, que Israel ainda não bombardeados, eles estão sendo avisados dos bombardeios. O problema é que, não sei se você percebeu, se você viu alguma notícia, né? Essas pessoas estão se recusando a sair do lugar. Por quê? Chega o Hamas Gente, e não tem como sair da faixa de Gaza, não tem como sair. Não tem como sair da faixa de Gaza. por isso que Israel ainda não entrou. Não, é uma opção da pessoa. Quem quer sair, sai. Quem não quer, vai fazer o quê? Ana Carol, não tem como sair de lá. Eles estão presos lá. Ai, Não mas tem quem como que sair. prende? O Quem que fato, prende? gente, o fato Ali é no pasto, eles estão o fato cercados. é que isso aí ia dar nisso mesmo. Os problemas que estão acontecendo lá são resistências de todos os lados. Então, um grupo entra em conflito porque não se entendem. Isso é um problema que está muito próprio da região. Claro, vai ter armamento, vai ter interferências externas, por interesse ou não. Isso a gente não está aqui nem para resolver isso. Nós não vamos conseguir resolver isso, porque é um problema próprio. Se tivesse o Brasil um problema existente aqui na nação, lá fora também, ninguém ia poder fazer muita coisa, não, porque é próprio da nação. Isso é como uma casa, briga de irmãos, briga de interna. E vai dar problema? Vai dar problema de herança, um vai matar o outro vai sacrificar pessoas inocentes. Isso vai acontecer. Então, é um problema que se prende à região, ao grupo de espíritos que estão com essa prova. Então, aqui nós não podemos fazer, infelizmente, muita coisa, a não ser nossas orações, a nossa confiança em Deus, para Daniel, que eles resolvam. Oi. sabe o que que eu vejo? Que você veja que mesmo entre nós aqui, o que que acontece? A gente está sempre procurando justificar atitudes, certo? Nessa pequena discussão nossa aqui, ou seja, a gente está sempre procurando justificar o que que um fez, o que que o outro deixou de fazer, o que que o outro deveria fazer. Mas o que que o Cristo falou aqui? Amai-vos uns aos outros. Ou seja, Exato. enquanto a gente estiver procurando justificativas, é porque a gente não decidiu amar ainda. Ou seja, o problema está acontecendo lá e eu estou procurando uma justificativa para não odiar. Porque a partir do momento que eu tenho uma justificativa para que o Hamas ataque os israelenses, é porque eu não decidi amar ainda. Ou seja, eu tenho que procurar amar, ou seja, procurar não justificar as atitudes não convenientes de cada povo. Ou seja, é a gente realmente se calçar de amor, de ter ali nas suas orações um sentimento profundo e sincero de que, puxa vida, sei que o problema é de vocês, mas a verdade é uma só, nós precisamos de amar. Então, é Ô, esse que eu Amaro, acho. você me lembrou de uma coisa, eu se interromper só um pouquinho, porque essa questão das guerras, né? Me lembrou de uma vez em BH, numa sessão espírita mediúnica, do centro que eu frequentava, que eu trabalhava, teve uma informação muito interessante num determinado assunto lá na mesa, e uma entidade falou o seguinte, e isso agora me veio à cabeça a questão daquela região conflitante, né? Que a entidade falou o seguinte, que nas grandes cidades tem a favela, né? As comunidades
periféricas, né, que normalmente vive com uma situação mais de violência para sua própria sobrevivência, onde eles fazem as facções, né, e sobrevive, se protege entre si e os outros eles trucidam. Aí ele estava falando o seguinte, falava assim, olha, ele comentou de uma forma como ele também, a entidade falando, falou assim, nós somos tão infantis que nós aqui, que estamos nos achando, nos protegendo dos grupos da favela, isso em Belo Horizonte, porque a gente tem muito, muito morro em Belo Horizonte, parece muito com Rio de Janeiro. E ele fala assim, ó, está direto fazendo essa transição. Muitos espíritos que desencarnam na favela, né, nas comunidades periféricas, elas vêm para cá para reencarnar exatamente na sociedade onde tem uma situação social elevada. E aqueles que estão aqui, eles vão para lá. Então, essa troca é feita o tempo inteiro. E na hora eu não entendi. A entidade tentou explicar, eu não entendi. E aí eu estou lembrando de Israel e Palestina agora nesse momento, e sempre, né? Não só, né? Aquela região mesmo lá do Oriente Médio, onde tem muitos esses conflitos. Eu pensei, deve ser direto isso, né? Eles dizem, encarna, reencarna, vai lá. E fica fazendo essa troca. E hoje eu entendi. Assim, eu acho que eu entendi, não sei. É o É o mesmo exercício do grupo, amor. Tem gente. que É um viver o grupo. corpo do outro. Tem que viver a É, situação eles, do outro. eles estão no local, na região. É por isso que Jesus sabiamente organizou a Terra por territórios. Vocês vejam que o Brasil tem um grupo de espíritos que se adaptam a esse modo de viver. Estados Unidos é um modo de viver. Aí você vai distribuindo em cada região, argentino, paraguaio. Então, a gente vê que isso se afiniza. Isso é a mesma coisa de morar numa casa diferente da outra. Você vai numa casa, está num certo tipo de organização, no outro é outro completamente diferente. Ali tira sapato, aqui não tira sapato. Então, isso é natural por enquanto, na Terra, a desigualdade, porque nós somos desiguais. Então, o dia que nós tivermos mais em unicidade, unificados, aí será um papo diferente. Mas, por enquanto, as regiões nos separam. Inclusive, o planeta Terra separado de outros planetas, o grupo que está aqui, justamente por necessidade. Porque a gente poderia estar vivendo em capela, já num progresso melhor, poderia. Mas não, nossa casa é aqui, na discórdia ainda, que nós mesmos causamos. Então, enquanto nós estivermos sustentando discórdia, vai ter matança, vai ter injustiça, vai matar gente inocente, vai matar gente que não tem nada a ver com aquilo, mas que tem a ver indiretamente, né? Então, a gente não pode desconcentrar dessa visão. Nós não podemos sair dessa visão. Porque senão nós vamos entrar em aspecto o quê? Políticos, partidários, divisões. E aí a gente entra em fatores de lados. Qual que é o lado que eu estou? Nós falamos aí, ouvimos falar uma postura. O lado que eu devo escolher é o lado de Jesus. Isso é o que o mestre nos indicou, é o que eu amar aos outros como a si mesmo, como a Deus. É isso que nós temos que fazer e viver isso de fato. Não é só, eu estou desse lado, marca um X só. Não, não é só marcar X. Você tem que entrar e viver aquilo. Então, como é que você vai fazer isso? No seu ato, pequeno ato, num grupo desse, num grupo do outro, num grupo daquele, sabe? E vão fazendo o mesmo papel, o papel da, da conformação, da compreensão, da ajuda que eu posso dar, o que eu posso fazer. É isso que eu tenho que fazer. Que seria, Agora, o Daniel, que seria o amor incondicional. incondicional. É o significado exato do amor incondicional. Eu não amo quem está certo, eu amo o outro. Não tem Exatamente. que ter São meus diferença. irmãos. São meus irmãos, estão em momentos evolutivos diferentes, estão vivendo experiências diferentes, causa e efeito, não importa, são meus irmãos. Então, o amor incondicional, mesmo dentro de casa,
acho que você deu o exemplo perfeito, que começa dentro de casa. Eu tenho que amar independente do que o outro faz. E nem dentro de casa a gente às vezes não consegue. O É a amor incondicional, resiliência que você deve ter. o amor É, incondicional é, que Jesus nos trouxe não foi de amar os 12 apóstolos, foi de amar quem me crucificou, foi de amar quem estava contra mim. Então, eu acho que assim, o exemplo, esse texto de hoje mostra exatamente isso. É o amor incondicional, é o amor que eu nasço na manjedoura e eu não tenho que provar que eu nasci num berço de ouro para fazer alguma coisa. É o amor que eu aceito quem faz o bem, mas eu também aceito quem faz o mal. Eu entendo exato. quem está evoluído, mas eu entendo também quem está lá para trás. Aqui Então, foi citado Paulo, que disse: Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. É isso que a gente tem que estar operante, né? infelizmente, a gente ainda não tem isso. Não, não. Infelizmente, E nenhum está de nós. longe. E Está está Tá longe. longe, longe. muito Tá longe. longe. Tô livre Esse por é o isso que a gente tem. problema, está longe. Hein, Daniel? Eu É, acho que numa situação que a gente vive hoje, é típico assim para você chegar e falar, puxa vida, eu só dependo de mim. Eu não dependo ou seja, para que eu ame, só depende de eu tomar a decisão e trabalhar, negão. Eu não tenho que ficar preocupando-se ou esse é ver o ponto. ué, ou seja, é numa situação dessa crítica onde você está correndo o risco de ter uma guerra de proporções inconcebíveis, ou seja, mas apesar de toda essa efervescência, negão, eu só dependo de mim. Se eu quiser amar, negão, é só arrumar amigos fortes e partir para o abraço. Agora, se não quiser, tem muito mais oportunidades do que. É interessante a tua fala, Mário, porque a frase é amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que o problema está exatamente no auto-amor, né? Eu acho que a gente não se ama ainda. A gente tem paixões, né? Pelo ter, né? Pela minha pele, pelo ter que eu estou falando, pelo corpo, né? Mas quando a profundidade dessa frase, amar o próximo como a si mesmo, então você tem que, olha, eu me amo e o outro é a extensão de mim. Quem é o outro? Não importa quem ele seja. Aí é quem tem que chegar lá, né, Lívia? O negócio difícil é esse, mas nós vamos chegar. Espero que a gente não demore tanto, né? Porque a gente já pisou no barro há muito tempo, né? Eu acho que a coisa assim, o mais importante é cada um tomar a decisão. Porque a partir do momento que você tomar a decisão, não, eu quero fazer, legal, não vai faltar amigos para te ajudarem a fazer. É lógico, vai ter as dificuldades. Mas se você quiser amar, se você quiser fazer aquilo que você veio fazer aqui, que nós encarnamos para amar a Deus, amar ao próximo e amar só isso, que é o básico da nossa encarnação. Então, basta você decidir e não vai faltar quem queira te ajudar. Isso eu não tenho dúvida. Por isso seu nome é Amar, né? Graças a Deus, amaro, que é sinônimo de amor. Mas, Seu nome é Amar. Olha, gente, olha, suas parábolas e advertências estão impregnadas no perfume das verdades eternas e gloriosas. Olha, nossa senhora, as parábolas dele têm uma impregnação de verdade superior, eterna, né, que sobrevive. É só a gente estudar todo dia uma parábola do Cristo para ver. Você vai ver sempre atualidade, nunca fora da atualidade, nunca, porque demonstra sempre o estado presente e atual, aquilo que realmente é. Chegou no futuro, está atual. Chegou no supra-futuro, é atual. mas Então, as verdades do Cristo sempre atual. sabe por que isso acontece com as parábolas dele? Porque ele sempre falou pro espírito. A gente Exatamente. sempre insiste
que somos humanos, que a gente está aqui porque a gente tem que estar aqui. Não. Quando você assume que você não é encarnado, você é espírito e o seu estado natural é desencarnado, porque ele mesmo falou, meu pai é pai, o Deus não é Deus do homem, é Deus do espírito. Então, e ele sempre falou com o espírito. Eu acho que aí é por isso que as verdades dele são sempre atuais, ou seja, porque o espírito é Porque a definitivo. verdade é verdade, né, amado? Verdade é verdade, não, nunca vai ser contestada aquilo que é a verdade. O amor é uma verdade. Na medida que você vai, o espírito vai evoluindo, a verdade dele vai evoluindo junto. Ele vai descobrindo, né, o sentido da lei divina, né? Então, por exemplo, descobrir o amor é descobrir a lei divina. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira, e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. A gente tudo que o Jesus passou, desde lá o nascimento até o Calvário, são só lições nos nossos caminhos que até hoje nós estamos aqui, né, observando, porque a verdade ela se sustenta, a verdade, aquele ensinamento ele se sustenta. Então, todo o tempo que você olhar, sempre está presente e atual. Os ensinos do Cristo é assim, né? Sempre a verdade é o refil, né, daquilo tudo que realmente é. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Então, fala revolução espiritual. Revolução no sentido de mudança, né, de mostrar a verdade. E ele respeitou, hein? Ele respeitou as leis, respeitou o momento. Jesus trouxe toda a verdade, respeitando a legislação presente, até na idade mesmo, ele respeitou ter a idade própria para poder falar. Então, foi um exemplo puro, né, do comportamento. Então, ele foi um revolucionário, de certa forma, não como um revolucionário em si, mas como provocando uma mudança de visão espiritual. Então, isso muda o conceito interno das pessoas, né? Interno de cada um de nós, e como está mudando até hoje. A gente está aqui fazendo o quê? Tentando mudar nossas condições espirituais, visões espirituais. Jesus faz isso conosco, né? Que é apresentar elementos básicos, tenros, para que você possa pensar e mudar. E Daniel, quando eu vejo uma revelação, porque quando ele diz que revelação espiritual, você tem uma noção o tanto que essas verdades são acessíveis para todos nós na medida que a gente vai crescendo. Eu tenho como exemplo o meu próprio exemplo. Até 2012, legal, eu via o Cristo, aquele camarada pendurado na cruz. Você vê o tanto que isso é uma mudança radical que hoje eu vejo ele como eu amanhã. Isso é uma... Eu não E sei... isso você aceitou, né? Não, não é só você viu, você está aceitando dentro de você, né? Num espaço É de 10 libertador, né, amado? que num É espaço... libertador, né? Que num espaço de 11 anos eu consegui Totalmente enxergar libertador. Eu consegui enxergar uma coisa que até 2012, para mim era dúvida. Deixa o Cristo pendurado lá na cruz e tal, deixa ele lá e eu aqui fazendo as minhas bobagens.
seja, a partir do momento que eu comecei a entender uma outra verdade, que é o que ele, na minha concepção hoje, que é o que ele veio nos ensinar, ou seja, eu tirei ele da cruz e sou tão arrogante, tão atrevido, que vejo ele como eu amanhã. Você vê o tanto que isso é muito atrevimento. Até, assim como ele foi atrevido quando ele veio pregar o amor aqui há 2000 anos, eu me considero também atrevido ao vê-lo, ao me ver como ele amanhã. É uma mudança, Mas assim, tão não é grande. esse o nosso objetivo? Então, porque na medida que você vai tendo as oportunidades e vai aproveitando, então, a sua verdade também vai se adaptando à nova realidade. Isso te dá uma certeza, pelo menos a mim, me dá uma certeza tão grande de que, se você quiser, você faz. Não é fácil, dá trabalho, mas faz. É, exatamente. E esse alinhamento do seu eu com essa verdade, esse alinhamento, saber se aquilo realmente é verdade, se é aquilo que você deve fazer, tem que ter preparo espiritual para chegar aí e entender que aquilo é a verdade. Porque nós já insistimos muito em falsas verdades. Como está aí, ó, você sabe que nesse grupo de espíritos há uma radicalidade fixa de pensamentos, que ambos os lados acham que é a verdade. Posicionamentos que asseguram a eles a certos atos, certas atitudes, porque acredita que aquilo é a verdade. Mas quando você encontra de fato a verdade, ela é mansa, ela é serena, ela manda amar indistintamente. Isso você consegue na evolução. Você consegue enxergar isso nas verdades do Cristo, por exemplo, que aquilo realmente é a verdade e passa a sentir como a verdade, porque ela é para o bem, ela não é para o mal, ela não agride. A verdade absoluta, ela não agride, ela ama. Então, por isso que a lei de amor é plena. Ela não manda tomar uma decisão contra outros menores, não manda sacrificar, sim amar. Né? Então, essa mudança que a gente tem dentro de nós, ela é como um refil, ela alinha uma matriz que alinha com a do Cristo, com a verdade do Cristo. Para você chegar nisso, você tem que estar vivendo experiências. Você não aprende isso de uma noite para o dia. Quando citou aí Paulo, Paulo já tinha esse ingrediente, ele só fez alinhar a malha. Ele colocou a malhinha dele e alinhou com os furinhos da malha do Cristo. Aí ele aceitou a verdade muito rápido. A gente não faz isso da noite para o dia, não mudamos da noite para o dia. Até você encontrar é um quebra-cabeça. A vida é um quebra-cabeça para alinhar a malha do Cristo. Hein, Daniel? Mas eu acho que tem um ingrediente aí que você não considerou, e realmente isso não acontece da noite para o dia. Mas a partir do momento que você toma a decisão que você quer fazer aquilo que você já dá conta de fazer, legal? Quem está do seu lado vê que você quer fazer o bem, eles são muito mais fortes do que aqueles que querem o seu mal. Então, é por isso que eu vejo que, a partir do momento que você tomou a decisão de fazer, negão, só depende de você. Por quê? E quem está do teu lado, o seu anjo guardião, que sabe que você quer, negão, ele te arrasta, ele te falou, não vai para aí, ou seja, se for preciso, ele te dá uns tapas na bunda, ou seja, mas porque quando ele vê que você quer fazer o bem, negão, por que que, porra, deixa de ser teimoso, igual deixa de danielar, ou seja, vamos fazer o bem.
né, Daniel? Vamos. E ele nos arrasta mesmo. O nosso anjo guardião, eles são terríveis, porque quando a gente quer, legal, que a gente vai deixar O Amaro, Fox tomar conta? Eles não deixam, não. Amaro, mas eu entendo o que o Daniel está falando, que mesmo para você tomar essa decisão, você tem que ter um percurso anterior para você chegar a esse ponto de tomar a decisão. Se você ainda não andou por esse caminho, que te leva um dia, da noite para o dia, você fala, não, eu tomei a decisão, eu vou fazer o bem, você não tem condição para isso. Não, hein, Lili, mas o que que acontece? Em qualquer momento que você estiver, para o Paulo tomar a decisão que ele tomou, foi, às vezes, até mais fácil. Por quê? Porque ele já tinha uma base muito grande. Mas para mim tomar uma decisão, eu não precisava de ter tanta informação. Ou seja, opa, é só eu querer dentro daquilo que eu já consigo realizar, porque quando eu encarno para realizar aquilo que o meu anjo guardião sabe que eu dou conta de fazer. Então, que ninguém encarna para fazer o mal. Todos nós, ao reencarnarmos, a gente encarna e fala, ó, meu filho, vai lá e faz o que você já dá conta de fazer. Não queira... Amado, Então, você acordou porque você tinha ingrediente. É isso que nós estamos falando. então, Quando mas você Daniel calculou acorda, isso. você não ia acordar, você ia ser um cabeça dura, que não ia mudar de jeito nenhum se você não tivesse ingrediente. Você ia até olhar para o lado e sair fora. Não, não quero estudar mais nesse grupo, não. Então, Aí Daniel, sairia e pronto. então, mas Se você não independente... tivesse o ingrediente anterior, a experiência, você não precisava ter estudado, não. Você pode ter vivido experiências importantes e que te faz assim alinhar a malha hoje, a que te possibilita fazer isso. Se você não tiver iniciação, é muito difícil você conseguir dar um salto sem mérito nenhum. O Daniel, progresso é com mérito. mas veja bem, imagina que eu tivesse encarnado numa... Eu tivesse no primitivismo ainda, como um indígena, assim, mais atrasado, menos conhecimento, menos intelectualidade. Ou seja, se eu naquele estágio eu tomo a decisão, ou seja, é uma decisão para aquele estágio em que eu me encontrava. Mas o problema é o que que a gente faz? A gente está sempre querendo deixar para tomar decisões grandes que impressionam. Ou seja, se eu, enquanto primitivo, tomar a decisão, eu vou tomar a decisão e vou fazer as coisas muito mais acertadas do que eu poderia ter feito. Então, é nesse sentido, porque quando o Saulo está lá na frente, que toma uma decisão dela, puxa vida, já tem uma bagagem tremenda. Mas por quê? Porque ele era o vaso escolhido. Agora, imagina que se fosse o Amaro para tomar essa decisão. Ele falou, ô Cristo, pô, mas você vem me derrubar do cavalo aqui, nesse solão, você vem me derrubar, pô, me leva de volta daqui. Então, ao invés de eu perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Eu falei, pô, eu mato e vou continuar matando mesmo. Então, é O cada um, Amaro, mas tem que tomar a ele era decisão. ele era o vaso escolhido e cometeu os erros que cometeu sem entender. E já era preparado para isso. Imagina nós. Quem caiu do cavalo não foi você, não foi você que caiu do cavalo. Se talvez você tivesse caído do cavalo, você ia montar e sair embora, né? Ia Não, embora da lá. mas só que antes eu ia falar, pô, num Ainda solão, xingava o cavalo derrubar ainda. do cavalo? Só para Complicado. terminar aqui, para a gente não ficar sem esse parágrafo terminando, com esses elementos fez uma revolução espiritual, né? Respeitando as leis do mundo, aludindo a efígie de César, ao comportamento dele. Ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Então, ele respeitou o momento que estava vivendo, soube passar por isso, trazendo uma revolução espiritual, mas sem afetar, né, a César, sem afetar a legislação. Remodelou todos os conceitos da vida social,
exemplificando a mais pura fraternidade. Olha só, cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Quer dizer, Cristo foi o símbolo mesmo, o selo, né, que marcou a história da humanidade com a verdade dele, da lição de amor, de compreensão. Ele soube lidar num tempo de um governo rígido, ele soube colocar a lei antiga amenizando-a, ele não derrubou lei nenhuma, mas colocando o sentimento dentro das suas ações. Então, é isso que o Cristo foi para nós, né? E até hoje, como exemplo, como referência nossa. Não é referência para o progresso na Terra, não. É referência para a eternidade. O Cristo foi para nós. Ele só, num momento muito importante da nossa evolução, ele aparece para ser o símbolo, o selo nosso para a eternidade. É o selo. Ó, é esse aqui que você tem que seguir. Ah, eu não estou nem aí para isso. É porque não está alinhado. Não está na malinha para você enxergar isso. Mas se você tiver, você vai enxergar. Tem condição. E se ele veio para a Terra, nesse momento de 2000 anos, é porque a humanidade tem condição de, né, alinhar. Senão não teria sentido, né, a gente estar vivendo até hoje, mais 2000 anos depois dele, tentando entender a lição. É sinal que nós podemos. E o nosso problema, se a gente não alinhar, é outro planeta mesmo, não tem outro jeito, porque aí nós vamos reiniciar, reiniciar o nosso computadorzinho mental, né? Vamos começar de novo para ver se melhora lá atrás. E é muita gente. Viu, Mamara? É muita. Daniel, você dá conta de dizer que Cristo é um cabra porreta? Não dou conta, não. Eu fico preocupado. Quando Eu eu não vejo enxergo ele como um cara. um cabra, não, nem não é cara, é um cabra É o porreta. cabra. O Cristo é o cabra palmista. Mas eu acho interessante, Daniel, quando fala, né, do que o Cristo nos trouxe, né? Ele veio e se sacrificou, porque a gente só entendia a história dele se ele deixasse se sacrificar, né? Ainda tem isso, ele sabia que nós estávamos no nosso momento evolutivo, se ele não tivesse ido para a cruz, não ia passar em brancas nuvens. Mas, assim, o que eu acho interessante é que o Cristo não está preocupado em que a gente fique falando do Cristo, ele quer que a gente ame. E antes dele vir, isso já era a luta do planeta Terra, era a luta da espiritualidade que veio para esse planeta. Era amor. Ele nem precisava ter vindo, ele veio. Porque a Ele gente veio, já precisa dele sabia que vir. ele estava sujeito a tudo aquilo que passou, né? Ele já sabia que ia ser E se ele não sacrificado. tivesse passado, a gente não ia compreender, ele não ia olhar com respeito, porque a gente só entendia, como a gente só entende hoje, a coisa física, a coisa material. A gente não entendeu as palavras maravilhosas. Olha as interpretações que os espíritos iluminados trazem para a gente do pensamento do Cristo. Desde naquela época a gente Ó, entender o ó, que o Cristo Fran, falou. o Alguns Cristo, entenderam, né? Aqueles que foram lá para é, o, os livros primeiros lá cantando, entenderam, mais ou menos. o Cristo ia dar a lição de todo jeito. Poderia ter sido a história diferente do como que foi, ele poderia ter sido Ia dar, mas compreendido por poucos iriam alguém. entender, poucos iriam entender. Poucos iriam, muito, muito É, menores que entenderam. a lição ia ser dada, de todo jeito. Ele veio para dar a lição, sujeito à cruz, poderia ter sido assassinado de outra forma, mas assim, ele já sabia que seria assim o final da existência dele, e isso não tinha importância para ele, porque ele não enxerga o Teve corpo, muito ele mais enxerga a importância vida para nós. espiritual. É isso que eu estou falando, Daniel. Teve importância para nós que estavam olhando. A importância dele era o exemplo, né? Era falar do amor. Né? Tanto que ele, mesmo para os seus algozes, né? Ele estava exemplificando o amor. E isso é difícil a gente entender, mas nós vamos entender. Ah, não.
Se você deixar, a Francisca vai ficar conversando muito e atrapalhar fazer o almoço. Eu amava, não deixa eu falar tudo. Cadê a Tá Leila? certo. Então, boa semana, gente. Gente, ó, então até mais na Ai, gente, semana quer que fazer vem. almoço? Vamos falar sobre a Grécia, a emissão de Sócrates, mas antes um pouquinho a gente vai falar um pouquinho desse final aqui da obra, Isso que eu ia começando a falar. falar. Nós precisamos terminar a interpretação desse texto, ele é muito bonito, não podemos deixar para lá. Fiquem A gente com termina Deus, aqui bom e vai almoço. começar, né, o outro. Se o Amaro Um abraço deixar, para né? todos. Se o Amaro deixar. Fica com Deus, gente. Um abraço. Beijo no coração. Abraço.